Oi, gente, boa tarde, meio-dia e 21 minutos. Hoje estamos começando um pouquinho mais cedo a nossa edição regional do Bahia Meio-Dia, que começa com imagens ao vivo, panorâmicas de Barreiras. Olha só o céu repleto de nuvens, mas o sol reapareceu aqui nessa cidade, com força depois de alguns dias de tempo nublado. A gente tem uma sexta-feira bastante ensolarada, mas o clima ainda está agradável, não está aquele calorão que estava fazendo a semana passada. As imagens ao vivo de Barreiras para você acompanhar. Agora a gente está mudando para um outro ponto, vamos também para uma outra cidade, Luiz Eduardo Magalhães, ao vivo para você ver. Também o céu claro, tem algumas nuvens, mas o azul prevalece. Tem sol, 29 graus de temperatura, agradável então esse comecinho de tarde de sexta-feira em Luiz Eduardo Magalhães. Aí as imagens ao vivo para você no Bahia Meio-Dia. E a gente já vai aproveitar então para fazer um contato com o Gabriel Pires, que fala direto lá de Luiz Eduardo Magalhães, contando para a gente quais são os destaques que ele traz para esta edição de sexta-feira aqui no Bahia Meio-Dia. Fala, Gabriel. Oi, Carlos, muito boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. No jornal de hoje nós vamos trazer informações sobre a Operação Vita, que cumpriu 7 mandados lá em Xique-Xique. Foram 2 prisões preventivas e 5 de busca e apreensão. Segundo a Polícia Civil, esse trabalho de investigação tem relação com 2 ataques a tiros que aconteceram nos meses de junho e julho em bares do município. No Bahia Meio-Dia de hoje você também vai ter informações sobre a limpeza dos canais aqui em Luiz Eduardo Magalhães e também em Barreiras. As prefeituras das 2 cidades estão preparando o município para a chegada das chuvas mais intensas. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio-Dia contando tudo. É com você. Ok, muito obrigado, Gabriel. E nesta edição a gente vai falar de esporte também. Isso porque nesse fim de semana tem a primeira edição da Corrida da Banana. Os corredores já estão prontos e olha, vai ser uma corrida diferente. Ela vai acontecer no domingo na zona rural de Barreiras. A nossa equipe foi lá conhecer o espaço e já tem uma reportagem completa sobre a preparação desse evento esportivo, no mínimo diferente. E nós estamos no Outubro Rosa e por isso hoje vamos mostrar uma reportagem sobre a luta de muitas mulheres. Elas ainda enfrentam os desafios depois de vencerem o câncer de mama. Uma técnica recente que tem ajudado pacientes a recuperar os movimentos e a autoestima após a cirurgia. Não perca então detalhes daqui a pouquinho. Fim de semana está começando, hein, gente? Sexta-feira, 24 de outubro de 2025. O Bahia Meio-Dia tem muitas informações, muitas notícias para você. Meio-dia e 24, a gente volta já. Meio-dia, 27 minutos. Estamos voltando com as imagens ao vivo de Bom Jesus da Lapa, capital baiana da fé. Nuvens no céu da cidade, 29 graus de temperatura, o sol está aberto, mas não está tão intenso assim. Tem até possibilidade de chuva para o período da tarde. É pequena, só 2%, mas quem sabe, né? Aí as imagens, então, ao vivo da capital baiana da fé, exatamente no centro da cidade. Gente, a Polícia Civil deflagrou a Operação Vita. Isso aconteceu em Xique-Xique. 2 prisões preventivas foram cumpridas. O Gabriel Pires está acompanhando esse caso e tem as informações para a gente sobre a operação. Fala, Gabriel. Foram 7 mandados, sendo 5 de busca e apreensão e 2 de prisão preventiva. Mais uma vez, boa tarde para você, Carlos, e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. A Operação Vita foi deflagrada ontem lá em Xique-Xique e busca combater crimes letais contra a vida lá no município. De acordo com as informações que foram divulgadas pela Polícia Civil, essa operação cumpriu 7 mandados que foram autorizados pela Justiça, 2 de prisão preventiva e
2005 de busca e apreensão. Durante as buscas realizadas lá em Xique-Xique, um dos alvos do mandado de prisão resistiu e confrontou as equipes policiais. O homem, identificado como Carlúcio Souza dos Santos, foi atingido e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no hospital. Ele era investigado no âmbito de diversos inquéritos relativos ao tráfico de drogas. Ainda em Xique-Xique, foi preso um homem de 24 anos que é investigado por crimes como lesão corporal, tentativa de homicídio e ameaça. Ele está custodiado e à disposição da Justiça. Durante essa operação, a polícia apreendeu uma arma calibre 32, além de drogas e um veículo com sinais de adulteração. Ainda segundo a Polícia Civil, essa Operação Vita, que foi deflagrada lá no município, tem relação com aqueles 2 ataques a tiros que aconteceram em bares do município de Xique-Xique nos meses de junho e julho. Em junho, em um bar, 2 pessoas morreram e 4 ficaram feridas. Já em julho, a vítima foi o Eliesi Félix Tarrão Júnior, de 45 anos, ele que é filho do ex-vice-prefeito lá de Xique-Xique. Ele morreu após ter sido baleado por 2 homens encapuzados. A Polícia Civil já realizou outras ações para investigar esses crimes e continua aí realizando ações para reduzir a criminalidade lá em Xique-Xique. A gente vai seguir acompanhando esse caso. Carlos, é com você. Ok, muito obrigado, Gabriel. Já já a gente volta a falar contigo aqui no Bahia Meio-Dia desta sexta-feira. Agora vamos falar de saúde, né? Vamos falar de luta, de desafios. Vencer um câncer de mama é algo desafiador para qualquer mulher, independente da idade que ela tenha e dos sonhos que construiu, né, ao longo da vida. Mas quando a doença desaparece, ainda faltam etapas a serem vencidas. Uma delas é recuperar os movimentos plenos, completos, causados por uma cirurgia que foi necessário fazer. É nessa hora que uma técnica até certo ponto nova pode significar mais uma vitória, dando às pacientes o reestabelecimento do vínculo de admiração com o próprio corpo. A doença já faz parte do passado. Foi curada completamente, mas mudou a vida de Nilva Barcelos. Eu sou mais tranquila quanto ao trabalho, preocupações. Eu não pensava no hoje, era só no ontem e no futuro. Agora não, agora para mim o importante é o dia de hoje, é o momento de agora. Hoje você é uma pessoa melhor? Com certeza. Pelo menos para mim, eu acho que eu sou melhor. As lembranças do tratamento, ela jamais vai esquecer. Mas foi aqui, neste consultório médico, depois dos procedimentos para a cura do câncer, que Nilva começou uma nova fase da vida. Ela fez fisioterapias que ajudaram e muito a melhorar a autoestima e restabelecer o vínculo de admiração com o próprio corpo. A recuperação da minha pele após a radioterapia, que ela ia ser descartada para ser retirada da outra pele das costas para poder fazer uma prótese de silicone. Eu falei, não, eu não quero a prótese, eu prefiro ficar sem a prótese do que mais uma cicatriz. A responsável pela alegria da Nilva como mulher é esta fisioterapeuta. A Karine, que coordenou todo o trabalho de recuperação feito em sessões que aconteciam semanalmente. A fisioterapia oncológica é uma espécie de tratamento complementar para pessoas que têm câncer de mama. É algo novo na medicina, tanto que muitos médicos nem indicam. E muitas pessoas nem sabem que, de fato, esse tratamento existe. Mas, na opinião dos fisioterapeutas, ele é extremamente benéfico, porque mexe não apenas com o corpo, mas também com o psicológico do paciente. Ainda hoje, existe muito uma crença limitante, vamos dizer assim, de que as pacientes, que passaram por um câncer de mama, que o tratamento delas se resume a fazer uma drenagem linfática, naquele membro que edemaciou, que inchou,
ou ganhar amplitude de movimento naquele braço, né, que perdeu o movimento, ficou com restrição. Mas, na verdade, a fisioterapia ela tem muito mais a oferecer, né, do que isso. Então, ela pode ser iniciada precocemente. Quanto antes ela for iniciada, mais a gente vai prevenir sequelas, complicações. As fisioterapias obedecem uma rotina de sessões marcadas de acordo com a evolução médica de cada paciente. A Wilka é mais uma das muitas cuidadas pela mão da Karine. Já são 5 anos de tratamento, que incluem viagens a cada 21 dias para Brasília, onde ela se submete a sessões para destruir os nódulos cancerígenos. Diferente de muitas mulheres, o Wilka hoje fala da doença com naturalidade. Quando eu descobri que a mastologista me falou que eu estava com nódulo na mama, eram 2 nódulos, que eu tinha que fazer quimioterapia, tinha que ir para fora. Então, foi uma coisa assim, por eu ser da área de saúde, eu já tinha esse conhecimento, e já tenho parente também, né? Tem uma prima que teve. Então, assim, não foi aquele baque tão grande de descobrir que estava com câncer, que foi uma coisa, normalmente, aquela queda, aquele sofrimento todo. Eu não tive tanto esse sofrimento por já ser da área e saber que tem um tratamento, que hoje em dia é tudo muito mais evoluído. A autoestima lá em cima ajuda a vencer os desafios que o câncer de mama traz na vida de uma mulher de meia idade como Wilka. Tanto que, mesmo ainda em tratamento, ela própria já se sente uma vencedora. Para mim, eu já estou curada, né? É o que eu falo para a médica. Eu falei para mim, já estou curada. É como um diabético, um hipertenso que tem que tomar medicação. Então, eu tenho que tomar medicação para fazer o controle, né? Então, eu não posso parar de tomar medicação. Mas eu tomando a medicação, é a vida normal. Mulheres de fibra e dispostas a dividir os momentos de alegria com quem foi tão importante na vitória sobre a doença. O Wilka e Nilva são exemplos clássicos de que o câncer pode se reduzir a apenas um episódio ruim no meio de tantas alegrias, proporcionadas por quem, assim como elas, são apaixonadas pela vida. Muita saúde para o Wilka, para a Nilva e todas as mulheres que enfrentam essa batalha e estão vencendo, ainda bem. O Bahia Meio-Dia faz mais uma pausa rapidinho e no retorno tem outras notícias da região oeste para você. E hoje você vai ver uma reportagem sobre a preparação de Luiz Eduardo Magalhães e também de Barreiras para o período de chuvas. As prefeituras estão realizando a limpeza dos canais para prevenir alagamentos. Meio-dia e 39, olha que imagem bonita, um panorama diferente em Correntina, né? Depois de alguns dias de céu nublado, sol escondido, agora o astro-rei voltou a brilhar com força. E aí as imagens do principal ponto turístico da cidade, o Rio Correntina, bem no centro, o Ranchão, com certeza nesse fim de semana. Tempo bom vai dar Rio, meio-dia e 39, agora as imagens ao vivo. Estamos voltando com Bahia Meio-Dia. Sujeira e medo. É assim que moradores da rua Utinga, que fica em Luiz Eduardo Magalhães, descrevem a situação de um canal que corta a região. Com a chegada do período de chuvas, a preocupação aumenta. O acúmulo de lixo e a falta de manutenção podem causar alagamentos e colocar em risco a saúde e a segurança de quem vive por perto. Pois é, Carlos, essa é uma situação enfrentada há anos pelos moradores aqui da Rua Utinga, no bairro Santa Cruz, em Luiz Eduardo Magalhães. Tiago Santos vai mostrar pra gente como é a situação desse canal. Muito lixo, muito material que, de acordo com moradores, é jogado por pessoas aqui durante todo o dia. Jogam lixo que causa um mau cheiro,
prolifera animais aqui nessa parte do bairro Santa Cruz. Eu estou aqui com a Poliana, ela é moradora dessa casa. Poliana, situação difícil para você que tem uma criança em casa. Muito difícil, muito mesmo. A gente tem que enfrentar isso aí diariamente. É o tempo todo, quando chove é pior, porque traz, além desse lixo que o povo já joga aqui, já traz da rua inteira, entendeu? Porque a situação é essa aí, como vocês vê, não tem uma rede de esgoto adequada e também não tem coleta de lixo, entendeu? Quando chove, atrapalha para a gente sair, a rua, a situação é essa, não passa, a água falta chegar na minha casa, como você está vendo, a gente fez esse processo aí, né, para não perder a casa. Agora eu estou aqui com a dona Thaís, ela é moradora aqui do bairro desde 1999. A senhora estava me contando que uma casa da senhora já foi levada pela força da água próximo desse canal. Isso, com certeza. A minha casa era ali do lado da casa da vizinha, caiu, né? E aí, eu morava aí, quando eu peguei, mudei para essa casinha aqui do lado, né? Realmente, a casa que eu mudei foi no dia da chuva que caiu a minha casa, né? E aí o pessoal conseguiu essa casa do lado para me poder morar. Esse lixo causa mau cheiro, leva animais para a casa de vocês? Sim, muito mau cheiro. O pessoal joga cachorro morto, gato, galinha morta. E é o fedor que não tem quem aguenta. Não tem quem aguenta o mau cheiro nessa rua. Nós estamos muito medo, porque diz que vai ser 180 milímetros. Se chover, estamos acabados. A situação é terrível por lá, né? A gente precisa dar andamento a esse assunto e por isso vamos mostrar agora para você que com a chegada do período das chuvas, né? Elas estão chegando, as prefeituras da região oeste intensificam os trabalhos de limpeza e de prevenção também. Em Luiz Eduardo Magalhães, por exemplo, equipes atuam nos canais e nos córregos para evitar alagamentos e garantir o escoamento da água. Aqui em Barreiras, as ações também seguem em ritmo acelerado. A operação de limpeza está sendo realizada nos canais em vias de fluxo de maior circulação de água. O objetivo é preparar a cidade para o período de chuvas entre os meses de outubro e abril. Em locais estratégicos, homens e máquinas fazem a retirada de entulho, mato e lixo que se acumula no curso d'água. Em 2 dias, tiramos mais de 180 caçambas de entulho, mais de 2.200 metros cúbicos de entulho. Só isso em 2 dias. Lá no bairro Santa Cruz, 1, 2 e 3 e no Conquista. E a gente está no Florais Lé, agora está no Florais Lé, está aqui no M1 e continua, já tem uns 10 dias que a gente está com esse mutirão e está em todos os bairros. Nos bairros Mimoso 1 e 2, o trabalho se concentra no canal do rio Ponta d'Água. O córrego corta todo o município e costuma receber grande volume de água. O local é apontado por moradores e comerciantes como crítico em época de chuvas. A chuva foi forte, né? Chegou ao ponto de subir até acima do joelho. Foi muita água, bastante água. Perdeu muita coisa aqui na loja? Umas ferramentas básicas, uma coisa estragou assim. Umas ferramentas de uso diário, estragou. Situação semelhante passou o Vicente. Em 2024, a água invadiu a casa dele e chegou a 70 centímetros. Invadiu minha casa, essas casas aqui todas são invadidas na época da chuva. Aí espero que eles estão fazendo alguma coisa que melhore, né? Porque a gente que está aqui, quando estava na época de chuva, a gente já fica sem dormir à noite. Durante a temporada das águas, são esperados mais de 1.300 milímetros de chuva aqui em Luiz Eduardo. As previsões meteorológicas apontam que em alguns dias pode chover até 100 milímetros, o que é muita água em um curto período de tempo. Para conter o volume, 4 bacias de contenção foram feitas nos últimos anos. Apesar do trabalho de infraestrutura, o vice-prefeito aponta que a contribuição dos moradores é fundamental para evitar transtornos. Alguns pontos que já passou o mutirão, está sujo de novo. Então a gente já está aqui nesse bairro, no Florais Lé, no Mimoso 1, e a gente vai ter que voltar de novo para alguns pontos que jogarem tudo de novo. Aí a gente pede também à população que nos ajude, que jogue o lixo no lugar certo. As ações de manutenção e prevenção para o período chuvoso também estão acontecendo em Barreiras. A prefeitura está fazendo a limpeza e desobstrução de canais, bueiros e bocas de lobo.
O trabalho faz parte do plano estratégico que visa garantir o bom funcionamento do sistema de drenagem e evitar transtornos à população durante as chuvas mais intensas. Esse é um aspecto interessante, né? As pessoas estão preocupadas, estão com medo, mas elas têm que colaborar também, né? E colocar o lixo no local adequado. Estamos falando de chuva, né? Então vamos aproveitar para a gente dar uma olhadinha na previsão do tempo. Vamos ver o que acontece nesse fim de semana nas cidades da nossa região. Vamos começar mostrando então a previsão de Barreiras. O sol está aberto, ó, reaparecendo, né? Mínima de 19, máxima de 33 graus aqui na cidade. Não tem possibilidade de chuva, 0%. Então vamos ter um fim de semana de sol com umidade em 35%. Não é a ideal, né? Mas está bem melhor do que estava anteriormente. Barra, sol entre nuvens, mínima de 19, máxima de 35 graus. Calor lá em Barra, 37% de umidade no ar. Bom Jesus da Lapa, capital baiana da fé, o mesmo panorama de Barra também. Mínima de 20 graus e a máxima de 33. A umidade está um pouquinho mais baixa, 35%, mas a gente deve ter um fim de semana de sol, podendo escapar alguma chuva aí isolada. Paratinga, não muda o cenário também, mínima de 20, máxima de 33 graus, sol entre nuvens. Não chove no fim de semana, de acordo com a previsão, e a umidade relativa do ar fica em 35%. Esta previsão, então, para o fim de semana aqui no oeste do estado. Vamos seguir acompanhando e trazendo as informações para você. E o Bahia Meio Dia vai fazer mais uma pausa e já a gente retorna com outras notícias ao vivo da região oeste. De olho na hora, 12h47, o intervalo passa rapidinho e a gente volta já. 10 minutinhos para 13h, estamos voltando. As imagens ao vivo agora de Ibotirama. Olha a ponte lá sobre o Rio São Francisco, a câmera se movimentando aí para mostrar de uma forma mais ampla aí no seu vídeo a ponte, que é um ponto turístico da cidade. 31 graus de temperatura, tem nuvens no céu e a gente não percebe sinais de fumaça, ainda bem. Imagens ao vivo de Ibotirama para você. Vamos falar de voluntariado. A instituição beneficente Conceição Macedo, que fica em Salvador, mostra como o acolhimento e a educação podem fazer a diferença para crianças e famílias em situação de vulnerabilidade. O projeto também atende pessoas que vivem com HIV. A ajuda do Criança Esperança pode fortalecer o IBCM e também ampliar os cuidados. Nesse espaço, cada gesto vira descoberta. É brincando que se aprende a se conectar com o outro e com a vida. As crianças fazem parte da creche da instituição beneficente Conceição Macedo. Recebem cuidados que fortalecem um desenvolvimento na infância, com alimentação, aprendizado e afeto. A unidade funciona de segunda a sexta, entre 7 da manhã e 4 da tarde. A gente oferece a educação assim, na questão do social, como lidar com o próximo também. A gente também ajuda elas a aprenderem a cuidar do próprio corpo, né? Quando a gente leva para o banho, tudo acontece na troca, no diálogo, né? A gente aproveita também a hora do cuidar com elas e ali a gente também traz alguma coisa, né? Da vivência delas em casa, como é que os pais se comportam, se alguma sofre violência. Então a gente aproveita todo esse momento para se aprofundar também na realidade de vida delas. A instituição acolhe pessoas que vivem ou convivem com HIV e AIDS, familiares e quem enfrenta situações de vulnerabilidade. Há mais de 3 décadas, a instituição beneficente Conceição Macedo nasceu do gesto de uma mulher que transformou o cuidado em missão. Ainda nos anos 1980, Conceição Macedo alugava quartos para acolher pessoas com HIV e AIDS, que recebiam alta do hospital, mas não tinham para onde ir. Ali oferecia abrigo, cuidado e escuta a quem havia sido rejeitado. Com o tempo, o gesto se transformou em uma instituição. Tudo começou no bairro de Pernambués. Para mim é um prazer, eu me sinto feliz em cuidar dessas crianças. Por conta do preconceito, por conta do abandono da sociedade, abandono até de famílias,
por conta disso, das famílias abandonadas, que eles vão para a rua. E eu acolho essas crianças com todo prazer, com todo amor, com todo carinho. Lucas começou na creche, recebeu apoio e encontrou oportunidades que abriram portas. Como o projeto IBCM englobava diversas pessoas, tanto por motivos de doença ou por vulnerabilidade social, é justamente que eu entrei na IBCM, porque eu sempre fui criado eu e minha mãe, e aí o projeto IBCM ele surgiu como uma alternativa para poder ter algum lugar para poder ficar, e minha mãe não tinha a questão financeira para poder custear alguém para poder cuidar de mim. E aí justamente através do IBCM que eu tive meu primeiro contato com a educação, posteriormente até um pouco cultural, porque o próprio IBCM também executava passeios. A IBCM atua em diferentes projetos que vão além da primeira infância. São ações que acompanham as pessoas em diferentes fases da vida, promovendo acolhimento, educação, mas também oportunidades de transformação social. A IBCM mantém casas de abrigo que acolhem famílias vivendo com HIV e AIDS, em processo de reinserção social. Promove atividades para idosas e mulheres com HIV, fortalecendo vínculos e autoestima. Realiza ações com pessoas em situação de rua e profissionais do sexo, com foco em prevenção, testagem e orientação. Oferece cursos ocupacionais que estimulam o trabalho e a geração de renda entre jovens e adultos, atendidos pela instituição. A ajuda do Criança Esperança vai manter esse ciclo de cuidado. Vai ajudar muito, vai ajudar na alimentação, no leite das crianças, armários, fogão, precisamos trocar, em material pedagógico, vai ajudar muito, 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 muito. Elbar renasceu ao encontrar acolhimento, deixou o medo de lado, se conectou com a esperança. Eu era usuário de droga, vivia na rua, né? Aí conheci o anjo, Dona Conceição. Ela alugou uma casa para mim, me tirou da rua. Perdi minhas filhas por conselho tutelar, por causa de abandono de tratamento. Aí tia correu atrás, conseguiu me ajudar a tirar elas do abrigo, alugou uma casa, estamos aí. Lindo o exemplo da Dona Conceição, né? Aqui no monitor, gente, está explicadinho, tudo direitinho, para você fazer a doação. R$ 7,00, 0500 2025 007, para doar R$ 20,00, 0500 2025 020. E se você quer doar R$ 40,00, 0500 2025 040. Tem também um QR Code, aí fica disponível para você fazer a doação ainda mais fácil. E você pode acessar também o G1 Bahia. Vai lá, tá tudo explicadinho, faça a doação para o Criança Esperança e ajude, né, as instituições que tanto precisam de ajuda financeira para tocar esses projetos tão bonitos que a gente vê espalhados pelo Brasil. Vamos mudar de assunto agora, vamos falar um pouquinho de esporte, sexta-feira, né? Quem gosta de atividade física e disputa por medalhas vai ter a oportunidade de participar domingo de um evento muito legal. É a primeira corrida da banana. Todas as inscrições já estão esgotadas e a prova vai acontecer num local, no mínimo, diferente. É a primeira corrida organizada no meio de uma área plantada com bananas. A ideia é misturar atividade física com conhecimento, para que as pessoas vejam como a fruta é cultivada e a importância econômica dela para esta parte da Bahia. A corrida é um sucesso, já é um sucesso. Quando surgiu a ideia, e aí nós apoiamos e incentivamos para que acontecesse, a nossa meta principal era falar de banana para a população. Nem que para isso a gente juntasse apenas o grupo de produtores e a família aqui correndo. E aconteceu o oposto. Hoje a gente tem todos os kits vendidos, vagas esgotadas, muita gente procurando, atletas profissionais vão participar. Então é sucesso absoluto. Os trajetos foram traçados no perímetro irrigado do Barreiras Norte, na BA que liga Barreiras a Angical. A Corrida da Banana é um evento diferente que é feito para a família. Então eu vou te falar, Carlos, venha no domingo, traga sua esposa, seus filhos e participe conosco desse evento que vai ser grandioso. Vão ser 2 trajetos diferentes, um de caminhada e um de corrida. E além de tudo isso, e uma ampla programação que promete mobilizar o domingo inteiro, terá também uma corrida com um cacho de banana nas costas. Uma ideia diferente, inovadora e que está chamando a atenção de muita gente. Nesta modalidade específica, vai ser preciso misturar velocidade com resistência e força para carregar o cacho
que pesa entre 15 e 20 quilos. A gente soube que às vezes acontece essas brincadeiras, então a gente transformou essa brincadeira numa coisa mais séria, né, que vai valer prêmio, mas isso todo mundo pode brincar, né, não só os colaboradores aqui das fazendas, mas também o pessoal que vai estar aqui pode se inscrever na hora e participar desse momento aí completamente diferente. Os inscritos vão se concentrar a partir das 6h30 da manhã de domingo. É cedo mesmo, porque além de toda a programação esportiva e da corrida propriamente dita, uma programação cheia de atividades vai reunir adultos e crianças de Barreiras e região. A gente vai ter, além das premiações, uma feirinha de fruticultura. Então a gente vai ter nessa feira produtores que vão trazer suas frutas, não só banana, né? Então vão ter outras frutas também para degustação. Então vai ser um café da manhã diferente, bem especial, que está sendo preparado com muito carinho. A gente vai ter também um show ao vivo, então DJ Will, Banda Augusto Reis, então vai fazer a festa para o pessoal. Também temos brinquedos para as crianças e a gente vai finalizar essa manhã com um almoço delicioso do Bode Cia, né, Paulinho, que vai fazer tá fazendo um preço especial, R$35 por pessoa o almoço, então não tem por que o pessoal ir embora, é para ficar a manhã toda e aproveitar muito essa experiência aqui no Bananal, no Barreiras Norte. Agora é se preparar e curtir um domingo diferente, em contato com a natureza, com muitas programações para a família toda e valorização do agronegócio regional, que transformou essa parte da Bahia numa grande história de sucesso e superação. Que legal, hein? Então domingo cedinho, 6h30 da manhã. E antes da gente terminar, vamos dar uma olhadinha nas imagens aí das cidades do Oeste. Olha só, Barreiras ao vivo, centro da cidade, BR-242, agora 31 graus de temperatura, movimento mais intenso ali na Clériston Andrade, em direção ao centro da cidade, céu repleto de nuvens. Mudamos para a capital baiana da fé, Bom Jesus da Lapa, o sol abriu um pouco mais, mas a temperatura 29 graus, não está tão quente como é normalmente em Bom Jesus. As imagens aí ao vivo do centro da cidade. E agora, Luiz Eduardo Magalhães, o mesmo panorama daqui. Sol também, algumas nuvens no céu, mas nada de chuva. Tem ali a BR-020, né? Você pega aquela estrada e vai em direção a Brasília, 29 graus de temperatura agora. As imagens ao vivo, Luiz Eduardo Magalhães. E temos também Correntina, panorama bonito, as nuvens diminuíram, o sol está mais aberto, centro da cidade, o rio Correntina, 30 graus de temperatura, com certeza vai ter muita gente aproveitando aí este fim de semana. E assim nós terminamos o Bahia Meio Dia de hoje. A gente se encontra de novo na segunda-feira, a partir das 12h30. Um ótimo fim de semana, se divirta, um beijo para você e na segunda a gente está de volta. Tchau, gente!